Bom dia, então vamos começar a nossa EBD com uma oração. Senhor Deus amado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que podemos estar aqui com os nossos irmãos, Senhor, para aprender mais sobre a Tua Palavra, sobre quem Tu és, Senhor, sobre como nós devemos andar aqui na terra, Senhor. E nisso pedimos que nos encha do Teu Espírito, Senhor, para que possamos andar aqui como tementes a Ti, Senhor, e não aos nossos próprios olhos, Senhor, fazendo o que nós mais desejamos, mas te agradando e te glorificando, Senhor. Te oramos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então seguindo a praxe, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento que a gente está estudando. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não tirar falso testemunho. E 10º mandamento: não cobiçará. Então estes são os 10 mandamentos do decálogo do nosso Senhor, que Ele nos deu, que reflete o quê? O seu caráter, o seu ser. Por isso que nós seguimos isso. Isso aqui reflete nada mais do que o próprio ser de Deus e a melhor maneira que nós podemos viver nesse mundo, porque Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Isso é para a nossa liberdade. Então não é para a nossa restrição, mas é para a nossa liberdade. É o que a gente tem visto em vários mandamentos, cada um deles, a gente tem visto como isso afeta a nossa liberdade. A gente viu como esse aqui também afeta a nossa liberdade quando os nossos filhos não escutam a instrução dos pais e todo Israel podia se perverter, né? Fugir dos caminhos, vir à escravidão e tudo mais. Então este mandamento também afeta especialmente a nossa liberdade. Então esse mandamento também impacta muito a liberdade dos nossos filhos. Como nós criamos nossos filhos, as regras que impomos, como nós criamos ele na disciplina do Senhor, vai impactar na liberdade que ele vai ter mais para frente. Se ele vai ser escravo dos pecados, se ele vai ser escravo de qualquer vício, ou se ele vai ter a verdadeira liberdade, que é amar ao Senhor, amar ao nosso Deus. E a gente terminou domingo passado sobre como que realmente honramos os pais. E a gente viu sobre honrar os pais, em escutar a sua instrução, em ser fiel a ele. Especialmente a última parte que a gente viu foi como ser fiel, tanto financeiramente, né, quando os nossos pais já estão idosos, incapazes de trabalhar, como nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pais, honrando eles desta maneira, não deixando faltar alimento e roupa para eles, certo? E como isso também faz a necessidade de se fazer presente. Né? Não basta colocar os nossos pais no asilo e esquecê-los lá para sempre. Isso não é honrar os pais. A gente tem que estar presente na vida deles também, não deixando eles na solidão. E a gente voltou ao ponto da eutanásia, como isso também implica na eutanásia, que é um ponto referente a esse mandamento também, que implica nesse mandamento. Quando nós deixamos pessoas acabarem, encerrarem a sua vida porque acham que não é mais uma vida digna. Como nós consideramos que a vida daquela pessoa não é mais digna e, portanto, fazemos eutanásia. Como os nossos pais que estão sozinhos, solitários, abandonados, desejam a eutanásia porque não têm filhos que os honram. Como isso acaba levando a essa falha, né, que é a eutanásia. Esse pecado que é a eutanásia. Que é um pecado que não afeta só o 6º mandamento, mas também este mandamento. Certo? Então, sobre o que foi passado, tem alguma questão que vocês queiram levantar agora, antes da gente prosseguir? Muito bem, então hoje a gente começa sobre ainda honrar os pais e uma escolha um pouco importante que a gente tem na vida dos nossos filhos, que é a família que eles vão criar, que eles vão começar, iniciar. Daí essa decisão extremamente importante começa na escolha de uma esposa, ou de um cônjuge, né? Na escolha do namorado ou da namorada, que vai ser seu noivo ou sua noiva, que vai ser seu cônjuge. Então essa é uma escolha extremamente importante e os pais têm alguma coisa a falar sobre essa escolha. Então honrar os pais, a gente tem que honrar também na escolha de uma esposa. A influência dos pais na escolha do cônjuge está cada vez o quê? Menor. Os nossos dias está cada vez menor, não é mesmo?
Muitos acham que os pais não têm nada a ver com essa escolha. E antigamente isso era muito pelo contrário, né? A influência dos pais era gigante na escolha do cônjuge, tanto que o filho mesmo muitas vezes nem escolhia quem era o cônjuge, eram os pais que escolhiam. Então a influência está cada vez menor, e essa é uma escolha nada trivial, é uma escolha que vai impactar bastante a vida dos seus filhos. Então nós devemos ter uma influência nessa escolha dos nossos filhos, sem dúvida nenhuma. E a gente ainda vê, mesmo que a influência esteja pequena, a gente ainda vê uma certa honra dos filhos quando a gente olha os convites de casamento. A gente vê lá com a bênção dos pais. Isso é uma demonstração de honra, porque está falando no convite de casamento, os pais estão de acordo com este casamento. A gente ainda tem um pouco disso. Muitas vezes, até que não, mas a gente ainda vê isso no casamento, né? Os pais de fulano e fulana, né, convidam para o casamento dos seus filhos, com conhecimento e consentimento dos seus pais. A gente ainda vê um pouquinho disso nos nossos dias, mesmo que a influência esteja muito pequena. Mas é uma influência que a gente deve ter nos nossos filhos, sem dúvida nenhuma. Então, tratar de namoro e casamento como se fosse algo estritamente privado, pertence somente ao filho e mais ninguém, é algo errado. É algo que não é sábio, é algo que os filhos estão ouvindo isso muito hoje em dia, mas é algo que não é nada sábio para eles, porque eles ainda precisam de muita sabedoria. E os pais têm muito a ajudar nesse ponto. Eles ainda têm muito que podem influenciar. Então a participação dos pais é essencial. E não deixar que eles participem, que eles não tenham voz, não significa que você vai escutá-los e obedecê-los em absoluto. Mas não permitir que eles tenham voz é deixar de honrar os seus pais. Então é algo que a gente precisa já inculcar nos nossos filhos, essa questão também que eles precisam honrar os seus pais nessa escolha, que é uma escolha muito importante. Afinal, um namoro sério, que deve ser sério, não pode ser um namoro de brincadeira. Então, o primeiro ponto é inculcar nos nossos filhos que o namoro é para casamento. Não é para se divertir, não é para se brincar, mas é para conhecer a sua futura esposa e casar com ela. Então, o namoro é sempre com o objetivo de casamento. Então, o namoro sério, que deve ser o foco sempre, significa que seu filho ou a sua filha vai deixar a sua casa. Está deixando a sua casa, está se preparando para deixar homem, pai e mãe. Está preparando para criar o seu próprio lar. Então os pais criam os filhos com esse objetivo, para que eles cresçam em estatura, em graça, diante dos homens, para ir fundar a sua própria família também, para poder ter a sua família, esse núcleo da sociedade que é tão importante, e possa então influenciar toda a sociedade. Então a família que seu filho vai construir é muito importante. É extremamente importante. A escolha do cônjuge tem uma importância muito relevante nessa futura família. Então a gente cria os pais criam os filhos, devem criar os filhos com esse objetivo em mente, para que eles saiam do lar, para que eles criem a sua família e façam a diferença no mundo. Então no início a gente protege muito, como a gente viu, mas no início desse mandamento, como a gente protege muito, especialmente porque eles ainda estão extremamente estultos, né? A gente precisa tirar a estultícia do coração deles. Então a gente protege muito do mundo, para que o mundo não influencie muito eles. Mas a gente cria para que eles tenham uma base sólida, um fundamento sólido, um firmamento, firmes na palavra de Deus, para depois encarar o mundo. Afinal, eles não são do mundo, mas estão onde? No mundo. Então a gente tem que criar com esse objetivo, para que ele seja capaz de discernir o certo e o errado no mundo. E discernir o que é um bom cônjuge de um não bom cônjuge também. Isso faz muita diferença. Então os filhos devem honrar nesse ponto. E o direito dos pais se envolverem nessa escolha fica claro quando os filhos estão querendo o quê? Um namoro misto. Afinal, a gente pode ter casamento misto na igreja? Pergunta. Não. Um casamento misto, onde tem um crente e um descrente. Seja católico, seja pagão, seja ateu, seja o que for. Podemos isso? Não podemos. A palavra de Deus é clara nisso, ela não permite. Se ela se converteu, se a pessoa se converteu depois já, ela deve permanecer casada. Se o cônjuge não se converteu, Paulo deixa claro que ela tem que permanecer casada. Mas os nossos filhos que estão crescendo no lar cristão, onde a gente tem essa importância, a gente tem esse entendimento sobre o que é família e a relevância disso, a gente não deve permitir casamento misto. Como a Bíblia fala, Esdras, a gente vê toda a luta dos líderes contra o povo que estava fazendo casamento misto. Lá no Israel também a gente viu como Finés até matou as pessoas lá, porque elas não queriam deixar o casamento misto. E também Paulo fala que comunhão tem o puro com o impuro. Isso não fala, aquele texto não fala estritamente sobre casamento, mas casamento é uma aplicação direta e muito clara daquele texto. Não pode ter comunhão do puro
com o impuro. Como pode você se tornar uma só carne com o impuro? Qual que é o impacto disso na vida dos seus filhos depois, na sua vida, na sua liberdade de poder ir à igreja para cultuar, para louvar a Deus na sua própria casa? Então isso tem um impacto tremendo e a gente acaba permitindo que nossos filhos, onde a gente não fala nada, a gente não pode certamente proibi-los para sempre, mas nós devemos influenciá-los bastante nesse ponto, não permitir, enquanto eles estão sob a nossa guarda, que façam um namoro misto, para um casamento misto. Isso é algo que é extremamente danoso à vida, à alma dos nossos filhos, e muitas vezes é ignorado, como se fosse algo ok, normal, tranquilo. Mas não, então nós devemos, como os pais, influenciar os nossos filhos nessa escolha, porque eles precisam de sabedoria. Eles não sabem o impacto que isso tem muitas vezes, são cegos, estultos. E nós precisamos ajudá-los nisso, com todo o temor, com toda a paciência, com todo o amor, com todo o jeito possível. Isso começa desde cedo, desde pequenininho. Desde pequenininho a gente ensina sobre o que é casamento, para que ele saiba exatamente o que significa um casamento. Não podemos deixar isso só para o final, quando ele já está procurando um namorado ou uma namorada aqui, isso não vai dar certo. Então a gente tem que inculcar a lei de Deus completa na vida dos nossos filhos desde cedo, para ficar mais fácil a nossa vida depois. Certo? Então os pais, eles têm o dever de advertir os filhos quando eles estão tomando decisões erradas. Especialmente decisões tão relevantes, que impactam tanto assim a vida deles. Então os filhos honram os pais quando eles aceitam essa correção, essa instrução. É um papel dos filhos honrar os pais, ouvindo e recebendo a instrução com todo carinho e com todo amor. Especialmente quando a gente está nessas decisões importantes. Então, para quem ainda está crescendo e vai casar, esse é um aspecto muito importante de ter em mente. Qual que é a opinião dos seus pais em relação àquele rapaz, àquela moça? Afinal, isso vai ser para a vida inteira, vai ter um impacto para a vida inteira. Porque uma vez casado, você não pode divorciar. Você não casa para depois largar o seu cônjuge. Não tem essa opção. Você casa para ficar com ele, para estar casado com ele até a morte. Então não é uma decisão que a gente desfaz, como o mundo ensina hoje em dia. Casou, descasou. Não. Então qual que é o significado do casamento? Qual que é essa aliança que você faz com o seu cônjuge? Até quando que ela é válida? É até a morte. A gente tem os casos de exceções lá, que a gente não vai tratar isso aqui, não é o ponto, mas é relevante essa escolha. Então nós devemos, como filhos, honrar os nossos pais, escutando a instrução e a opinião dele acerca dos nossos namorados e namoradas, do nosso futuro cônjuge, para quem não é casado ainda. Certo? Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu bem? Alguma questão? Então, caso os pais se oponham ao casamento, o que acontece? Se eu, como filho, escolhi um bom cônjuge, sei que é uma pessoa boa, certa, cristã, que é temente a Deus, e meus pais, por alguma questão lá que, depois de muito pensamento e conselho dos outros também, vimos que nossos pais estão se opondo de forma errada. O que acontece? Eu posso ou não posso casar? Aí é outro ponto que a gente tem que tratar com muito cuidado. O filho, ele tem esse dever de fazer esse exame com toda a diligência possível, se ele realmente está fazendo uma boa escolha desse cônjuge. Seus pais estão se opondo, então será que eu estou escolhendo bem? Examinar com bastante cuidado, se aconselhar com os demais anciãos da igreja para ver se realmente está certo, se está bem, se está tudo ok. E se mesmo assim os pais se oporem com toda a diligência do exame, com o apoio de toda a igreja, se os pais se oporem, a questão é, os filhos ainda assim podem casar com aquele cônjuge, depois de buscar toda a sabedoria. Afinal, os pais, eles não são perfeitos, eles não são infalíveis. Então é uma questão um pouco complicada, eu espero que ninguém passe, mas é um pouco complicada. Nessa situação, o filho, ele tem que ter bastante cuidado ao lidar com esses pais, para mesmo assim, mesmo se opondo a essa decisão dos pais, honrarem os pais, ou seja, tratarem todas as falas dos pais com o devido respeito, com a paciência, com a franqueza e honestidade sobre o futuro que ele está escolhendo para ele mesmo. Então esse é um ponto crucial e tem que ser tratado com muito cuidado aos filhos que estão perseguindo realmente um casamento sólido, fundado na palavra de Deus. E os pais mesmo assim se opõem. Certo? Então com isso encerra essa parte de escolher um cônjuge e a gente passa por outra parte. Talvez um pouco direta com esse último ponto, que é limites e formas de obediência. Afinal, até onde a gente deve obedecer às autoridades, ou aos nossos pais em específico. Antes da gente partir para as autoridades,
Mas para o final desse mandamento a gente vai discutir bem a questão de autoridade, governo civil, desobediência civil, revolução e tudo mais. Mas nesse ponto aqui, em relação aos pais, a gente tem uma diferença muito clara entre cultuar e obedecer. Nossos pais, eles não têm uma autoridade absoluta sobre nós. Nós não cultuamos os nossos pais, nós não adoramos os nossos pais. Somente Deus, que é o objetivo, né, o objeto do nosso culto. Só Ele que tem a obediência absoluta, só Ele que tem a capacidade de cativar a nossa consciência, nossos pais não. Então existe um limite para a obediência aos pais. Certo? Então se a gente precisa escolher entre pai e Deus, entre os pais e ordens divinas, a decisão tem que ser extremamente clara. Deus está sempre acima. Acima dos pais sempre está o próprio Deus. Certo? Então não existe escolha certa. Não existe escolha... Como que é? Não existe... A escolha é certa, né? A opção é certa. É sempre, se seus pais estão te mandando transgredir mandamentos de Deus, você não tem nem o que pensar, nem o que discutir. Tratando sempre com respeito, deferência aos pais, mas obedecendo a Deus. Certo? Acima dos pais é sempre Deus. Não tem nada ao lado de Deus, nem acima de Deus. Então, muito cuidado para não colocar também os seus pais ao lado de Deus, porque isso é errado. Deus não compartilha essa autoridade dele dessa forma com os pais. Deus compartilha um pouco da sua honra com os pais, de forma que os filhos têm que obedecer, mas os pais não estão em pé de igualdade com Deus, muito menos acima. Então nós não cultuamos os nossos pais. Nós obedecemos eles como? No Senhor. Não é assim que a Bíblia fala? Não é assim que Paulo fala? Obedecer os seus pais? No Senhor. Então existe um limite para essa obediência. Então a essência da paternidade é o quê? Relembrando, é a instrução, e não é qualquer instrução. Certamente os pais devem dar todas as instruções possíveis aos seus filhos, sobre todas as matérias possíveis, mas a principal é o quê? A instrução no quê? Sobre quem Deus é. Aqui que fala lá naquela Shema, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, então a gente tem o primeiro grande mandamento, e depois fala o quê? Sobre os filhos. Sobre como os pais instruem os filhos. Então, ligado à instrução dos filhos, tem um primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. É de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. E ligado a isso tem, então, a instrução dos filhos. Então, o papel, a essência da paternidade é instruir sobre quem Deus é. Então, quando o oposto é feito, quando os pais estão não ensinando sobre quem Deus é, mas ensinando coisas erradas, contrárias a quem Deus é, contrárias à lei de Deus, os filhos, então, estão desobrigados de obedecer os seus pais, porque Deus está acima dos pais, certo? Então ele está desobrigado de obedecer os pais, mas ele não está desobrigado de tratar os pais com respeito, com cuidado, né, com carinho. A gente não pode blasfemar e maltratar os nossos pais só porque eles estão falando coisas erradas, ou muitas vezes heresias. Nós devemos tratar com bastante cuidado, porque eles foram colocados como autoridade sobre nós, certo? E a gente tem muitos casos de filhos que não obedeceram e não seguiram seus pais, que foram uma bênção, como por exemplo Ezequias não seguiu seu pai Acás, que era o quê? Um idólatra. Então ele não seguiu os passos desse pai direto dele, mas seguiu os passos do seu pai Davi, e fez o que era reto diante de Deus, segundo Reis 18:3. Então Abraão, por exemplo, ele deixou a sua casa, deixou seus pais, e foi seguir a sua vida obedecendo a Deus. A gente tem Ruth, que deixou lá a sua família, a sua herança, que era pagã. E foi seguir, então, Deus, se juntar a uma família de Deus. Então a gente tem esses casos e limites onde filhos não obedeceram aos seus pais porque seus pais não eram fiéis a Deus. Eram idólatras, eram terríveis. Então eles não seguiram esses pais. Aqui a gente tem uma porção do que Calvino fala a respeito disso, sobre esses limites de obediência, que está no seu segundo livro. Eu acho que já está falando sobre governo civil, ou esse mandamento em si, não lembro exatamente, mas ele fala o seguinte: portanto, a sujeição que para com eles é recebida deve ser um passo para que o Pai Supremo seja contemplado com essa honra. Então, de novo, os pais têm que exercer autoridade de forma que transpareça nessa autoridade Deus. Então, não é qualquer tipo de autoridade que o pai pode exercer sobre o seu filho. Ele tem que exercer de forma que o filho veja nele a autoridade de Deus, quem Deus é, como Deus governa todas as coisas. Aí Calvino continua: portanto, se nos instigam à transgressão da lei, então, com justiça, não devem ser por nós
tidos por pais, mas por estranhos. Então, se nossos pais nos instigam a transgredir a lei de Deus, eles não são mais considerados como pais, mas como estranhos. Que é uma palavra extremamente forte. Nossos pais agora são estranhos a nós, são estranhos à fé, são estranhos à aliança de Deus. Eles nos instigam à transgressão da lei. Então, Calvino fala isso, que são estranhos, que nos estão tentando afastar da obediência do verdadeiro pai. Eu não anotei aqui, mas tem aquele texto que a gente já leu há muito tempo atrás, que fala sobre se você vê alguém, se seu pai, se seu filho, se sua nora, se seu amigo íntimo te instigar a ir após outros deuses, leva ele até a porta da congregação e faz o quê? Apedreja. Mata essa pessoa, porque está semeando mal na congregação. Então, essa pessoa, seja seu pai, seja seu filho, seja seu amigo íntimo, que está te instigando a ir após outros deuses, é estranho à família de Deus. É isso que Calvino está falando aqui, tem um limite muito claro. Certo? Ele ainda fala sobre o governo civil, né? Assim se deve considerar em relação aos príncipes, aos senhores e a todo gênero de superiores nossos. Pois seria coisa indigna e fora de razão que sua autoridade seja exercida para rebaixar a alteza e majestade de Deus, já que dependendo da autoridade divina deve guiar-nos encaminhar-nos a ela. Então é papel também do governo civil, por mais que ele seja pagão, e a maioria de hoje em dia seja pagão, guiar-nos, encaminhar-nos para a autoridade divina. Porque toda autoridade foi instituída por Deus, deriva de Deus. Todo poder, toda autoridade deriva do próprio ser de Deus. Então existe um limite muito claro sobre essa autoridade. É sempre que nos instigam a ir contra a autoridade divina. Aí a pergunta é, como é que a gente vai saber se está nos instigando a ir contra a autoridade divina? Como é que eu sei se aquela autoridade, se meu pai está me mandando fazer algo que é contrário à lei? Conhecendo a lei, não é? Como é que eu vou conhecer a lei? Por mais que meus pais não me instruam na lei de Deus, é meu dever mesmo assim o quê? Conhecer a lei de Deus. Buscar diligentemente na palavra de Deus qual que é a lei de Deus, para que eu possa discernir as boas autoridades, as autoridades fiéis a Deus, daquelas que não são. Então, meu papel é essencial para você ter uma vida digna, andar de forma correta e ética aqui, conhecer a lei de Deus. Não tem outro caminho, você tem que buscar diligentemente na palavra de Deus, senão você não vai obedecer a ele. Certo? Muito bem. Jesus Cristo, ele também afirmou claramente que só pode ser discípulo aquele que está disposto ao quê? Aborrecer a pai e mãe. Lembra dessa passagem? Mateus 10, 37, Lucas 14, ele fala que só pode ser meu discípulo. Deixe, enterrar lá, meu pai morreu. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Só pode ser meu discípulo quem aborrecer pai e mãe. Então, Jesus Cristo, Deus, está sempre acima dos seus pais. Jesus ensinou isso de forma muito clara. Se aborrecer, normalmente aborrecer geralmente é ódio mesmo na palavra de Deus. Então é um sentimento muito forte, negativo, contra seu pai e sua mãe que estão te instigando a ir contra a palavra de Deus. Então você quer realmente seguir a Jesus Cristo, você tem que estar disposto a deixar seu pai e sua mãe, que estão te instigando, a desobedecer, a ignorar, a tratar como estranho seu pai e a sua mãe. Certo? Porque não existe amizade entre o mundo e entre Deus. Não tem como ter essa amizade entre duas coisas opostas. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Se meu filho não se for converter, eu prefiro ir para o inferno com ele. É absurdo. Se meus pais não converterem, eu prefiro estar com eles. Prefere nada, você não tem ideia do que você está falando. Então você tem que estar disposto a aborrecer dos seus pais, ou aborrecer também, não vou falar agora dos filhos, mas se aborrecer daqueles que te instigam a ir contra a palavra de Deus. Porque Deus é muito mais valioso, muito mais precioso, muito mais exaltado, muito mais majestoso do que qualquer coisa que você possa imaginar. Muito mais desejável do que qualquer coisa que você possa imaginar. É muito mais desejável do que tudo. Então a honra aos pais, ela tem seu caráter na criação. Na criação, sobre Deus que criou todos os seres e criou o homem e a mulher para honrá-lo e glorificá-lo. Então a honra não pode vir à custa, a honra dos pais aos pais não deve vir à custa da honra devida ao Deus Criador. Então, o caráter, essa base dessa honra de pai e mãe, ela está fundada na criação em Deus. Então, a gente não pode honrar os pais à custa dessa honra principal, primordial, que é o fundamento de todas as coisas. Então, Deus é sempre
acima de todas as coisas. Autoridades também. A gente tem um texto muito conhecido, quando os apóstolos foram ordenados a não mais falar em nome de Jesus Cristo, o que eles responderam? Está escrito ali, né? Julgai, né, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Como que eu vou deixar de falar de Deus e de pregar o nome de Jesus Cristo se o próprio Deus me ordena a fazer isso? É justo que eu ouça vocês, que são menores, que a autoridade de vocês está debaixo da autoridade divina. É justo eu obedecer vocês ou a quem está acima de vocês? Ao Deus Criador de todas as coisas? Não faz sentido. Como o Calvino falou, é fora da razão. Não tem razão nenhuma, é fora, é maluquice querer obedecer antes as autoridades terrenas do que o próprio Deus. Aquele que criou todas as coisas, que tem o poder de todas as coisas, que é o juiz de toda a terra. Você está maluco querendo desobedecer a Deus que está acima de todas as coisas para obedecer alguém menor? Não faz sentido. E outro ponto também é que se Paulo afirma ser possível, que um crente e um ímpio permaneçam em casamento, a ligação com os pais descrentes também não deve ser rompida. Certo? Se num casamento de uma só carne, Paulo fala que é possível você permanecer casado com aquele que não é crente, você se converteu, descobriu, conheceu a Jesus Cristo, se converteu, seu cônjuge não, e Paulo fala para permanecer casado. Da mesma forma, nossos pais, se nós nos convertemos, nossos pais ou não eram convertidos ou se desviaram, a gente pode desligar totalmente a nossa relação com eles? Claro que não, nós não devemos, não podemos cortar essas relações com os nossos pais só porque eles não são cristãos. Então dizer não em certas questões, quando nossos pais nos instigam a ir contra a lei de Deus, dizer não a essas questões não significa que a gente vai rejeitar totalmente quem eles são, a posição que foi colocada por Deus, que eles foram colocados por Deus em nossa vida. Nós não podemos rejeitar os nossos pais por causa que em alguns momentos a gente deve dizer não a eles. Então, sempre que possível, buscar ter a paz, honrá-los, obedecê-los sempre que possível, quando as questões não são contrárias à lei de Deus. Então, os filhos, eles devem obediência até mesmo aos pais ímpios. Até mesmo se o pai não é cristão, os filhos devem obediência, desde que as ordens e o que os pais pedem e exigem dos filhos não contrariem a própria lei de Deus. Então, nem sempre, ou até raramente, a gente vai ter casos em que os pais ímpios vão obrigar que os filhos façam coisas erradas. Então, isso não é muito comum. Então, se você perguntar aí, todos os que têm pais ímpios, eles não vão ficar instigando os filhos toda hora a fazer o que é contrário à lei de Deus. Eles não vão ficar obrigando os filhos a fazer o que é contrário à lei de Deus. Então, no geral, você tem que honrar os seus pais ímpios, obedecendo eles, sempre que são coisas que não transgridem a lei de Deus. Prefere não magoar os pais do que agradar ao Deus Altíssimo. É um peso diferente, né? Como é que você coloca na balança agradar os pais e agradar a Deus e equilibra aquilo lá? Não tem como equilibrar, né? Então, falta conhecimento profundo sobre quem Deus é. Se a pessoa realmente conhece quem Deus é, a grandeza de Deus, e a importância de tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, tem que ser para quê? Para a glória de Deus, não para a glória dos seus pais. Como é que você vai preferir agradar os seus pais rejeitando a Deus? Sem conhecimento não tem como agradar a Deus, né? Beleza, mais alguma coisa? Romanos 8, né? Nem fome, nem espada, nem nudez. Uhum.
inclusive das promessas de Deus, né? O que Deus fala? Mesmo que a mãe que tenha amamentando seu filho abandone o filho, Deus vai abandonar? Então, mesmo que seus pais te abandonem nos seus momentos de maior necessidade, Deus não vai te abandonar. Então, você tem que conhecer a lei de Deus, bem como as suas promessas, tudo que Deus prometeu para você, de estar com você todos os dias da sua vida, de cuidar você, de amar você mais do que a mãe que está amamentando. Então, se você conhece tudo isso, tem tudo isso bem claro na sua mente, no seu coração, é muito mais fácil obedecer a Deus, né? Você na hora vai tranquilamente, com uma consciência bem tranquila, cativa a lei de Deus, obedecer a Deus, é mesmo sabendo de todos os sofrimentos que virão com as suas decisões, com a firmeza na palavra de Deus, você vai obedecer porque você tem em vista a eternidade. A eternidade. Eu estou lendo um livro que é do Thomas Watson, que é A Fé Cristã em português. E ele fala sobre os atributos de Deus e fala os usos. Tá, tem esse atributo, como é que eu aplico isso? Na eternidade ele fala, Jonathan Edwards também, acho que tem um livro ali sobre as firmes convicções de Jonathan Edwards. Ele fala que eu decidi viver sempre pensando na eternidade. Tudo que eu vou fazer, eu vou pensar na eternidade. Sempre refletindo, tendo bases, tendo sempre na minha cabeça a eternidade. Nunca simplesmente 10, 5, 15, 20, 30 anos na frente, mas a eternidade. Quando eu tenho sempre a eternidade diante de mim, eu consigo fazer decisões muito mais agradáveis a Deus do que se eu estou pensando somente no aqui e agora. Certo? A gente está talvez mudando um pouquinho de assunto, mas tudo bem até aí? Esse aqui não foi ainda, né? Então, alguns pais, sem dúvida, eles podem perder essa autoridade que receberam de Deus sobre os seus filhos. A gente tem muitos pais também, é importante lembrar disso, que eles perdem esse direito que eles têm sobre os filhos, essa posição, essa autoridade que eles têm sobre os filhos, quando eles escravizam, quando eles abusam sexualmente, cometem toda sorte de torpeza dos seus filhos, eles perdem totalmente o direito dessa autoridade, essa autorização de exercer poder na vida dos seus filhos, quando eles estão nesse nível. Então é importante lembrar disso. A gente tem limite de obediência, a gente tem também essa ideia de que eles podem perder todo esse direito. E muitas vezes causam problemas que são quase incuráveis na vida dos seus filhos, porque eles são extremamente maus. Eu falo quase incuráveis porque a gente sabe que Cristo tem poder de curar todas as coisas. Mesmo filhos abusados sexualmente, Cristo pode curar e dar uma vida boa para qualquer um. Deus é sempre maior do que todas as coisas e de todos os problemas. Então tem esses pontos também, onde tem pais que não devem mais ser pais. Devem ser afastados de fato dos seus filhos, quando eles não estão... quando eles perdem totalmente esse direito ao abusarem totalmente dos seus filhos. Então isso a gente tem que ter sempre em mente também. O lar é algo que é fundamental o escopo, né, a soberania são dos pais. No geral, são dos pais, mas essa soberania não é absoluta de forma nenhuma. Quando eles fazem coisas tão erradas assim, eles perdem totalmente o direito de criar os seus filhos. Certo? Alguém contrário a essa posição, talvez? Que são exemplos drásticos. Isso é algo realmente que acontece de forma bem drástica, não é algo comum, não é algo que a gente vai falar, não, ele não pode mais criar os seus filhos. Mas isso pode acontecer sim. Porque o lar que os filhos estão deve ser um lugar seguro, onde a disciplina não excede nem desanima. Colossenses 3:21 fala pra gente fazer o quê? Alguém abre lá, por favor, e leia. Então, aqui não é um caso de perder essa autoridade, mas os pais eles têm que fazer uma disciplina, exercer uma disciplina, de forma que não desanime também os seus filhos. Toda disciplina que é de fato no Senhor, que não excede o que a Bíblia fala, não vai causar desânimo, vai causar o quê? Ânimo. Vai alegar e inspirar o seu filho a seguir a Deus. A gente viu lá em Hebreus, toda disciplina no momento não é motivo de alegria, mas depois produz fruto de quê? Justiça. Hebreus 12, não me lembro qual versículo. Então toda disciplina no momento não vai ser motivo de alegria, mas ela não deve ser motivo de desânimo. Ela deve produzir depois fruto de justiça. Toda disciplina que é de fato no Senhor vai produzir fruto de justiça. Então a gente deve cuidar também para não exceder. Porque se a gente excede
a gente vai estar causando desânimo. E os casos que a gente falou mais em cima seriam excedência extrema, né? Onde ele perde totalmente o direito à paternidade, né? O seu poder pátrio. Então, filhos também devem entender que seus pais terrenos são pecadores. Então, devem entender que eles nem sempre vão estar certos, que seus pais nem sempre vão falar o que é correto e nem sempre vão exigir de vocês ou punir vocês de forma correta. Então, os filhos têm que aprender a tolerar um pouco esse aspecto, que seus pais são também pecadores, muitas vezes até aceitar uma punição que é aplicada injustamente. É sempre em deferência ao seu pai, em honra, em obediência, em amor, em tolerância também, paciência e longanimidade, sabendo que seus pais, algumas vezes, de preferência poucas, mas algumas vezes estarão errados. Então nós... Vai dar conta? Bom, então a obediência no Senhor, ela pode ser entendida também como obediência como Jesus Cristo obedeceu. Certo? Então como é que Jesus Cristo obedeceu? Primeiro aos seus pais. Jesus Cristo esteve aqui debaixo de pais terrenos. Ele esteve na casa de José e teve a sua mãe Maria. E ele obedeceu. Ele foi o quê? Submisso aos seus pais. Em Lucas 2,51 fala que ele foi submisso aos seus pais. Então Jesus Cristo, que era o homem perfeito, sem pecado, ou seja, ele não pecou de forma nenhuma. Será que Jesus Cristo foi punido alguma vez? Ou foi reprovado em palavras alguma vez? Jesus Cristo foi submisso. Ele, com paciência, aceitou ali a disciplina dos pais, para que pudesse cumprir toda a lei. Se ele não fizesse assim, ele não teria cumprido toda a lei. Então Jesus Cristo foi submisso a pais pecadores. Certo? Maria não era santa perfeita. Maria também era pecadora, como nós. Certo? E José também. E outro texto que é interessante é 1 Pedro. Vamos abrir lá. 1 Pedro. 1 Pedro 2, 18 a 24. Esse aqui eu vou ler. Mas está escrito assim: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Aí tem o ponto, né? Não somente se for bom e acordado, né? Você não deve obedecer somente se é bom e acordado, mas também ao perverso. Então, servos, sede submissos também àquele chefe que é perverso. 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo espoveteados, por isso suportais com paciência? Então, primeiro, não há glória se você faz coisa errada. Se você está sendo punido por ter feito coisa errada, é simplesmente injustiça. Mas se você está sendo punido sem ter feito nada errado, seja grato, glorifica a Deus também. Pois, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso agrada a Deus. No final do 20, 21. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Cristo nos deixou o exemplo, onde ele sofreu e foi obediente, e foi até a morte de quê? De cruz. E foi maltratado, ultrajado, não revidava. Quando alguém falava de forma áspera conosco, nós devemos tratar com amor, com suavidade, com carinho. Cristo nos deixou esse exemplo, ainda mais quando os nossos pais nos tratam de forma errada, injusta. Como é que nós revidamos? Nós não revidamos, nós aceitamos com paciência, entregando aquele que é o juiz de toda a terra, aquele que cuida da nossa alma. No final ali, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteis ao pastor e bispo da vossa alma. Certo? Então Cristo nos deixou o exemplo maior, suportando tristezas e sofrimentos. Em troca da alegria que foi proposta, ele fez isso. Nós também temos uma alegria proposta para nós, uma esperança de vida eterna. Por isso nós suportamos as tristezas aqui com toda a paciência e longanimidade, sabendo que Deus está
cuidando da nossa alma. Como fala aqui, ele é o bispo da nossa alma, ele está vendo todas as coisas. Muitas vezes esse é o caso, né? Muito bem. Mais alguma questão que vocês queiram falar nesse momento? Acho que depois muda. A gente já está acabando nosso tempo, então a gente vai parar por aqui. Porque próximo domingo a gente vai falar sobre outras formas de autoridade. A gente já vai partir agora, sair do escopo pais e filhos e partir para o escopo cidadãos, governo. Ou cristãos e líderes da igreja. Ou qualquer outra forma de autoridade que a gente vai ver onde esse mandamento se aplica também. Certo? Então, mais alguma coisa que queiram falar? Bom, Eduardo, pode orar pra gente, por favor, para encerrar?